deixou o seu rebanho, do aprisco se ausentou. Eu vou procurar ovelha que fugiu do seu redil. Por certo ela está com fome, ferida, tremendo de frio. Vem cá, ovelha amada, por ti eu já chorei. Andava te procurando, agora te encontrei. Vou curar suas feridas, o óleo já preparei. Volte para o seu rebanho e obedece à voz de Deus. Comovida, segui o bom pastor. Estava arrependida daquilo que praticou. Voltou para o seu rebanho com dedicação e amor, porque foi bem recebida de alegria. Chorou. Vem cá, ovelha amada, por ti eu já chorei. Andava te procurando, agora te encontrei. Vou curar suas feridas, o óleo já preparei. Volte para o seu rebanho e obedece à voz de Deus. Vem cá, ovelha amada, por ti eu já chorei. Andava te procurando, agora te encontrei. Vou curar suas feridas, o óleo já preparei. Volte para o seu rebanho e obedece à voz de Deus. Volte para o seu rebanho e obedece à voz de Deus. Boa noite com Jesus. Essas orações aqui têm aberto os céus em favor de muita gente. E eu gostaria de reforçar também vocês, irmãs, irmãos, nas suas orações particulares, sempre lembrar daquele livro de oração. Não esqueça do livro de oração. Fala, Senhor, olha para aquele livro de oração. É só o verso 6 de Apocalipse, capítulo 20, a leitura que foi anunciada no início. Eu sei que
Não precisa ser profeta para saber que o Espírito Santo está agindo em algum sentido. E oxalá que realmente estivesse aproximando aquele grande estrondo, aquele grande batismo, para então sermos aquilo que nós devemos ser realmente. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Te pedimos, ó Pai de amor, que Tu venhas reforçar essa expressão, eu te amo, a cada dia, a cada momento, a cada instante. Essa maravilha de louvor seja motivo de nós valorizarmos aquilo que temos, os valores que nós temos, começando pelas nossas almas, pelos nossos irmãos que tocam, que cantam, que diaconizam, que pregam, que se assentam nos bancos, lá no berçário, em todas as partes, administração. Ajuda-nos a valorizar a cada um. Esse é um grande segredo para uma grande vitória. Isso nos dirigirá a tomar a decisão precisa e correta, ainda que ela seja a mais difícil possível. Ainda que seja com o coração doendo. Nós daremos passos que significarão a tremenda vitória do amor divino. São passos que, como cristãos, nunca daríamos sorrindo, achando bom. A maior parte deles é como diz o profeta, é com o coração doendo, com dor no coração. Pedimos que o Senhor venha dinamizar essa mecânica, mais uma vez, que o Senhor tem nos dado, porquanto ela é perfeita, essa doutrina é perfeita, o que cremos é correto, o que falta é a dinâmica disso. Em nome de Jesus Cristo, como já foi orado, cremos na cura divina. Cremos que a convicção aumenta a cada instante. E a fé perfeita vai tomando lugar em meio às mais terríveis contradições. Nós nos dispomos a continuar olhando para a frente, para o alvo que é Cristo. Te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Hoje foi perguntado o que vale o preço na mão do tolo. Agora, em relação também às 3 classes, e algumas pessoas, às vezes, ficarem um tanto perplexas e até assustadas com determinados comportamentos de determinados grupos. Me veio isso aqui: o ovo é composto de casca, clara e gema. Agora você precisa ver onde é que você está operando. Onde você está é onde você conhece. Você conhece a igreja só por aquelas pessoas? Julga a igreja só por aquelas pessoas?
Você conhece somente o seu grupo. São 3 grupos: crente, incrédulo e manufaturado. Se você é um manufaturado, você vai conhecer somente o grupo, somente a sua classe. Então você vai querer julgar toda a igreja por aquele grupo a que você pertence. Isso é o certo, é correto. As aves da mesma plumagem voam juntas. Nós temos bons rapazes de testemunhos, boas moças, de bons testemunhos, verdadeiros crentes. Temos, dos quais nós nos orgulhamos. Isso é verdade. Se o prazer é por pouco tempo, quem esteve de manhã está entendendo tudo. Se o prazer é por pouco tempo, o sofrimento também é. Como o prazer passa, o relógio passa, o sofrimento, a angústia, a dor também passa. Eu disse para uma irmã, depois da escola, que tem um problema crônico de família. Eu disse: irmã, muitos foram a Pedro naquela época e disseram: irmão Pedro, eles vão queimar a minha filha, o meu filho, amanhã. Pedro não pôde fazer nada. Pedro não podia fazer nada, Paulo não pôde fazer nada. O irmão Branham não pôde fazer nada pela sua primeira esposa. O irmão Rinaldo deu a palestra aqui, aquela sogra não é a primeira, é a segunda, não é? É bom salientar, porque a primeira... Ele não pôde fazer nada para salvar a sua primeira esposa e sua querida filhinha. Ele perdeu amigos da maneira mais dramática. Um deles, ele nem foi no sepultamento. Tão amigo que era, ele não queria ver. Ele não quis ver. O seu filho sofria de melancolia, biripó, e ele não pôde fazer nada pelo filho. E um descrente, um estranho, vinha lá e era curado de câncer e tantas outras coisas. Então é preciso, tomando lugar, isso é realmente um posicionamento que Deus está fazendo para com a igreja. Eu não posso fazer nada. Se o irmão Branham não pôde fazer, às vezes pela sua própria, às vezes não, como não pôde fazer, por aquela esposa a quem tanto amava, aquela filhinha. E eu também me encontro, às vezes, desarmado, indefeso, sem poder fazer nada em determinados instantes. Mas os testemunhos chegam e nos animam. E aquela fagulhazinha lá de dentro vai pulsando. Na hora mais difícil, foi lembrado e citamos aqui isso aí, porque tu tens escolhido esse caminho estreito, caminho difícil, tu tens andado pela tua própria escolha, tu tens tomado a decisão precisa e correta, e é o meu caminho, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito, e isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino.
Então são decisões que às vezes você tem que tomar com dor no coração. O caso daquela mãe, hoje depois da escola. Eu disse: irmã, e o que eu posso fazer mais do que o que foi feito lá no púlpito agora há pouco? Mas vamos ser mais consolados um pouco, então. Eu quero ler bastante. Quero ver se eu dou conta de ler do parágrafo 93 até o 110 da Era de Sardes. Isto para tirarmos aqui mais convicção sobre a ressurreição. A primeira ressurreição, a segunda ressurreição, a segunda morte, da qual os eleitos, ou a qual os eleitos não sofrerão. A segunda morte. Por quê? Eles chegam lá livres da lei, do pecado e da morte. Então você já vai entender neste cabeçalho o porquê de você não ter que enfrentar esta segunda morte. Voltando ao Apocalipse: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. É porque aqui eles foram livres da lei do pecado e da morte. A força do pecado, o aguilhão do pecado, que é a morte, não pôde atingi-los. Então o profeta usa esse termo, que quando a morte disse para São Paulo, que estava dizendo lá na sua última cadeia: eu vou te apodrecer na sepultura. Ele disse: onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na sua vitória, né? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós temos alguns visitantes conosco, eu diria: se vocês pensam que vieram aqui para receberem somente algumas bênçãos naturais, como seja a cura divina, solução de problemas, vocês serão surpresos, porque vocês receberão mais do que isso. Muito mais do que isso. O Espírito Santo está nos levando a dar valor em nossas almas. Porque todo prazer aqui, o relógio não para, o tempo não para, todo sofrimento também. Agora lá é eterno. Por isso Moisés preferiu padecer por um pouco de tempo aqui e não perder aquilo que é eterno. Eu sei que eu vou entrar por um corredor doutrinário. Se eu conseguir, lendo até chegar lá onde eu gostaria de chegar, tudo bem. Se não, vamos deixar por conta do Espírito. Em relação aos justos no julgamento, surge agora a pergunta: por que estão estes justos no julgamento? Ora, já vi que não. É claro, a pergunta surge porque aparece na Bíblia justos no julgamento do trono branco. Quando é pregado que os eleitos
não serão julgados lá. Eles purgam aqui. São julgados aqui. Porque lá eles vão julgar. Mas tem uma classe de salvos que é julgada lá. Então, a pergunta vem exatamente sobre isso. Quem estão estes justos? Por que estão estes justos no julgamento? Não há outro lugar onde eles possam ressuscitar, porque há somente 2 ressurreições pela frente. 2. E desde que eles não puderam estar qualificados para a primeira ressurreição, eles devem levantar na segunda, que é a ressurreição para o julgamento. Agora, eles não estavam qualificados para levantarem na primeira ressurreição. Isto por quê? Porque eles não eram elegidos desde antes da fundação do mundo para pertencerem à noiva do Senhor Jesus Cristo, para estarem, portanto, na primeira ressurreição. Fica soando como uma escola dominical, mas não importa. Aqueles que se qualificam para a primeira ressurreição, entre parênteses, a noiva, os eleitos, não estão no julgamento. Paulo diz lá, quando estava havendo contenda na sua igreja de Corinto, entre irmãos, ele disse: vocês não sabem, porventura, que havemos de julgar o mundo e até os anjos? Por que vocês não são capazes de julgar vós mesmos as vossas causas? Por quê? Então essa noiva não está no julgamento. Isto quer dizer, ela não será julgada. Ela estará sim, mas julgando. São João, capítulo 5, versículo 24, Jesus disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isto é, o crente já é o recipiente da vida eterna, que ele tem em sua possessão agora. Já o preço avaliaste disto? Sabe quanto vale isso? Para estares arriscando isso por momentos do tic-tac do relógio? Tem vida eterna. Isto é, o crente já é o recipiente da vida eterna que ele tem em sua possessão agora. E não entrará em condenação. Não há condenação para ele. Eu não posso, não tem como ler direto. Paulo diz aqui, ó, eu creio que é Romanos, capítulo 8. Que diremos, a partir do verso 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Tem muitos que nos julgam aqui, nos condenam, nos acusam aqui. Mas Paulo está dizendo: quem nos acusará lá, naquele dia? Ela não tem pecado.
Ela é perfeita por representação, é claro. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa a discorrer. É a tribulação, é a angústia, é a perseguição, é a fome, é a nudez, o perigo, a espada. O quê? E quem? Oh, isso é bom, isso é muito bom. Tem essa possessão agora e não entrará em condenação, não entrará em julgamento. É o que realmente é dito, mas passou permanentemente da morte para a vida. Não tem segunda morte para ele. Notem, porém, cuidadosamente, Jesus deve ter ainda outro grupo em mente, que em uma certa ressurreição receberão a vida eterna no julgamento. Eles a receberão na ressurreição. Não vos maravilheis disto, é São João 5, 28, 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ora, todos sabemos que João 5, 28, 29 não é o arrebatamento, porque somente os mortos em Cristo levantarão das sepulturas aquele tempo e irão em companhia da noiva viva que ainda está na terra. Isso é testificado por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, que é a mensagem, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Porém, diz em João 5, 28 e 29, que todos vão sair da sepultura. Esta é a mesma ressurreição de que se fala em Apocalipse 20, verso 11 e 15. Onde os mortos são levados perante o Senhor e julgados segundo suas obras, e todos cujos nomes não estiverem no livro da vida são lançados no lago de fogo. Aí já não é o livro da vida do Cordeiro, mas o livro da vida. Perguntaram para ele, irmão Brana, e quanto a esse bebê, a criancinha inocente que morre? Ele diz, uma criança vai aos céus. Não importa de que forma ela tenha vindo ao mundo. Ela pode nascer num ambiente de prostituição. Se ela morre, ela vai aos céus. Quando você vê essa notícia que qualquer criança morreu, seja onde for, massacre, bomba, terremotos e coisas, os únicos que pode-se ter certeza que são salvos ali são as crianças. As crianças. Mas dizem, e elas todas irão no rapto? Não, aí já é outra questão. Se elas são, algumas delas são elegidas para a noiva, elas estarão na primeira ressurreição. Se não, elas estarão na segunda ressurreição. Salvação quer dizer vida eterna. A experiência vai mostrando a cada tempo e mais tempo, e vai mostrando
que às vezes, em alguns casos, bem entendido, Deus queria levar aquele menino, queria levar aquela menina, mas os pais não deixaram. Os pais não deixaram. E Deus atende. Se você tem alguma criança que morreu, ainda criancinha, esta, minha filha, esta está segura. Desta aí você não precisa ter medo. No arrebatamento, não sei. Mas é salva, tenho certeza. Absoluta. Disso aí não tenho dúvida. E ela não é criança lá em cima, você já sabe. Agora enfrentamos a pergunta quanto ao porquê deles receberem a vida eterna no julgamento, desde que as epístolas parecem conclusivamente salientar que a pessoa tem de possuir o Espírito de Cristo ou então perecer. Embora pareça assim, não devemos deixar de dar crédito às palavras de Jesus, que mais explicitamente anunciam que há alguns encontrados no livro da vida que ou receberão a vida eterna antes da ressurreição, ou depois dela. Depois da ressurreição. Paulo não se esquiva desta verdade, porque ele muito claramente diz em Filipenses capítulo 3, verso 11, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Ora, essa declaração é muito específica. Todos nós sabemos que todos estamos indo ser ressuscitados. Assim, Paulo dificilmente podia dizer se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. A verdade da matéria ele não está dizendo isto. A leitura literal se de alguma maneira eu posso chegar fora da ressurreição dos mortos. Isto não é chegar à segunda ressurreição, ou ressurreição geral, mas chegar à primeira ressurreição, da qual é dito, bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A primeira ressurreição não tem nada a ver com a segunda morte. Esta é o fim dos 1000 anos, quando o resto dos mortos viverá de novo. Haverá naquele dia aqueles que irão para a vida eterna e aqueles que serão lançados na segunda morte. Significa separação de Deus. Ora, não precisamos fazer conjecturas quanto àqueles que na segunda ressurreição receberão a vida. É-nos dito que será dada a eles na base de que tenham sido bons aos irmãos. Tem sido bons para com os irmãos, para com a noiva. Esse marido que tem sido bom para com essa esposa eleita, está enquadrado aqui. Compreensivo, e vice-versa. Esses filhos que respeitam a fé dos seus pais, têm sido bons para com eles, respeitando a atmosfera do lar, respeitando aquilo que seus pais creem, porque não há coisa que se possa dar mais, ou digo maior aos seus pais, do que isto. Eles não ficarão sem recompensa. É claro.
Eles foram bons para com os irmãos, desde que esta palavra de Deus, nós simplesmente a aceitamos. Não há argumento aqui, simplesmente uma declaração do fato. Para maior esclarecimento, notem especificamente as palavras de São Mateus 25, 31, 36. Não está dito que um pastor está literalmente separando ovelhas de bodes, mas é como um pastor separando ovelhas de bodes. Não há ovelhas nesta área específica de tempo. Julgamento do trono branco. As ovelhas estão em seu aprisco. Elas ouviram sua voz, a palavra, a mensagem da hora, e elas o seguiram. Elas já têm vida eterna e não podem entrar em julgamento, mas estes não têm vida eterna e eles estão no julgamento. A eles é permitido entrar na vida eterna depois do julgamento. Mas em qual base eles entrarão na vida eterna? Certamente não sobre o fato que já tenham sua vida como a noiva tinha, já desde antes da fundação do mundo. Mas eles recebem-na porque foram bondosos para com os irmãos. Eles não são seus irmãos. Isto faria deles co-herdeiros com Jesus. Eles não são herdeiros de qualquer coisa senão da vida. Eles não compartilham do trono, etc. com ele. Seus nomes devem estar no livro da vida e não removidos. Agora, por causa de seu amor ao povo de Deus, eles são reconhecidos e salvos. Há muita gente que tem até trabalhado por esta noiva, que tem protegido esta noiva, que tem sido bons para com ela. Há muita gente que não fica nunca contra os judeus. O eleito nunca está contra os judeus. Podem eles serem o que forem, eles nunca ficarão contra eles. Por causa do seu amor ao povo de Deus, eles são reconhecidos e salvos. Sem dúvida, esses serviram e ajudaram os filhos de Deus. Serviram e ajudaram os filhos de Deus. De forma que de todos os modos compensa seguir adiante. Seguir em frente. Talvez como Nicodemos e Gamaliel, eles permaneceram ao lado dos filhos em tempo de tribulação. Se isto parece uma leve noção de restauração, observe cuidadosamente agora, porque os ímpios não são restaurados, mas irão para o lago de fogo. O ímpio é perverso, ele não ama a Deus, ele odeia a noiva de Jesus Cristo, ele odeia a mensagem, ele odeia o profeta, ele tem o ódio religioso de Caim. A semente da serpente se refere exatamente a religiosos que odeiam ao profeta de Deus e aos membros da noiva que creram em sua mensagem e procuram obedecê-la. Os nomes de muitos dos destruídos estavam no livro da vida também, mas foram riscados, porque eles falharam em honrar o povo de Deus, que era a palavra viva, manifesta, epístolas vivas em seus dias. Agora sejamos bem claros aqui, estas não são as nações sendo julgadas e indo para o milênio
porque tenham abrigado e ajudado os judeus. Não. Isto é muito claro por causa da conclusão destes versos. E os ímpios irão para o castigo eterno, lago de fogo, mas os justos para a vida eterna. Não há registro de 2 julgamentos onde os ímpios são lançados no lago de fogo. Somente a besta e o falso profeta são julgados no fim da grande tribulação. Não é este o julgamento do trono branco, e eles são julgados segundo o que está escrito nos livros. É a segunda ressurreição que as almas sob o altar, debaixo do altar, como é anunciado no 5º selo, Apocalipse 6, 9, 11, recebem vestes brancas, e naturalmente a vida eterna, ou não haveria evidência de vestes brancas? E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E foram dadas a cada um compridas, não foi mini saias não, compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Pois bem, note especialmente que nenhum destes lá debaixo do altar foi morto pelo testemunho a Jesus. Eles não foram como Antipas, que foi morto por testemunhar o nome de Jesus. Estes não são nascidos de novo, com vida eterna, com possessão deles. Eles vieram na ressurreição e receberam vida por causa de sua permanência na palavra. E notem como estes estão clamando por vingança. Eles não podem compor a noiva vira sua face e clama: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A noiva não odeia, a noiva não tem fel de amargura. Esses que estão clamando por vingança são judeus. Eles têm de ser porque eles estão no 5º selo. E é no 4º selo que a noiva gentia é levada no rapto. É aquele quadro que nós vimos. É no 4º selo. Assim estes judeus não são nascidos de seu espírito. Eles nem sequer creem que Jesus é o Messias. Não foi revelado para eles. Mas como eles foram cegados por Deus por causa dos gentios, Deus deu-lhes a vida eterna na base de que, embora eles não pudessem vir a Ele, foram verdadeiramente fiéis a toda a palavra que conheciam, o Velho Testamento, e morreram por ela, quando multidões morreram sob Hitler, Stalin, Mussolini, etc., e morrerão ainda. É na segunda ressurreição, quando as 5 virgens nécias ressurgirão. Notem que elas eram virgens, elas não tinham o Espírito Santo, não. Assim deixaram de estar na noiva, quando as 5 sábias que tinham azeite se tornaram uma parte dessa noiva. Mas estas pessoas, sendo um povo separado, um povo que tem o amor de Deus, e tentado permanecer na palavra, segundo o que conheciam dela, e sendo uma ajuda no trabalho do Senhor, ressurgirão no fim do tempo. Eles perderão o milênio. O que vocês podem começar a notar que estas verdades são muito mais importantes e maravilhosas do que temos já pensado ou crido. Mesmo a pessoa não sendo eleita para a noiva, ela tem que avaliar, dar valor à vida eterna. Todas estas pessoas têm seus nomes no livro da vida e seus nomes permanecem. Não aqueles que foram riscados, como o de Judas. Porém, quais os nomes
que não permanecem? Aqueles do sistema mundial de igrejas que combatem a noiva, viu? Antes, esses sim, são os que terão seus nomes removidos, esses são os que se perderão. Eles serão lançados no lago de fogo. E aqui, ele diz, eleito não persegue eleito, salvo não persegue salvo. É Caim que persegue Abel. Abel nunca persegue. O Caim é que mata, é que tem ódio. Vamos dar agora outro passo. Antes, porém, de fazê-lo, deixem-nos recapitular nosso caso até aqui. Primeiro de tudo, sabemos com toda segurança que o propósito de Deus firma na eleição. Foi posto nele mesmo. Foi propósito de Deus gerar um povo com ele mesmo, que seria a noiva palavra. Ela foi escolhida antes da fundação do mundo nele. Ela foi pré-conhecida e amada antes mesmo de ter sido gerada durante as eras sobre a terra. Ela foi redimida pelo seu sangue e não pode nunca entrar em condenação. Ela não pode nunca estar no julgamento por causa de não poder ser imputado pecado a ela. Romanos 4:8 diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, mas verdadeiramente ela estará com ele em seu trono de julgamento, julgando o mundo e até os anjos. Agora, me permitam, entre parênteses, dizer aqui, porque não lhe é imputado pecado, não quer dizer que ela não peque. Porque quem disser que não peca é mentiroso. Isso não quer dizer que por ser eleito não peque. Peca sim, mas não lhe é imputado pecado. Agora o próprio Paulo diz, bom, se você prevalece disso, e diz, aí bom, então eu posso nadar de braçada. Não. Você mostra exatamente a sua eleição agindo ao contrário. Exatamente ao contrário. É por eu saber que eu estou sujeito a pecar, é que eu tenho que me guardar mais. Ela estará com ele em seu trono de julgamento, não para ser julgada, julgando o mundo e até os anjos. Seu nome, cada um de seus membros, foi escrito em uma seção do livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Por isso, irmãos, antes de falar mal de alguém, especialmente de alguém que crê na mensagem, pense nisso primeiro. Pense um pouquinho. Quem sabe vem um temor em você. Pense. Você não pensa, você não vai pensar nunca. Agora veja que culto. Ele parece escola dominical, não importa. Veja só, se você algum dia tem considerado, respeitado alguém por pertencer a esta mensagem, e tem trabalhado até por ela, meu filho, o seu galardão está guardado. Ninguém pode tomar de você. Aqui você sofre injustiça, mas lá não. Ele é justo, Pai de amor, Pai de amor.
Em segundo lugar, a outra classe. Seus nomes estão também no livro da vida, e eles surgirão na última ressurreição, tais como as virgens nécias e os justos dos quais se fala em Mateus 25. Nesta classe estão também aqueles que não adoram a besta, nem foram envolvidos no sistema do anticristo, mas morreram pela sua fé, ainda que estivessem na noiva. Porque já surgiu a doutrina, até um questionamento, e eu tive que bater duro nisso aí para sustentar a coisa ao contrário. Que quem não for no rapto da mensagem não tem salvação. Ora, gente, isso é estupidez, isso é cegueira. Não pode, não, isso é perigoso. Isola-se um texto e faz uma doutrina tão malvada dessa natureza. Você está aqui, se der o rapto, você não foi, então você não tem salvação. Ora, mas que coisa! Você tem certeza que você morrerá pelo nome de Jesus se você não for no rapto. Eu tenho certeza disso. Que você não adora a besta. Agora, o que ele está dizendo aqui? Nesta classe estão também aqueles que não adoram a besta, que não vão se filiar ao concílio ecumênico. Graças a Deus! Ainda ontem eu peguei no manifesto que o Conselho de Ministros lançou público aí contra mim. Eu nunca pertenci a esse sistema. Nós nunca pertenceremos. Nós não estamos aqui só para sermos escapelados, feridos, machucados, não. Nós estamos aqui também para sermos encorajados. Na maneira correta, é claro. Você vê, pastor, a era de Sardes, 101. Mas há pessoas que parecem que querem confundir, dificultar as coisas, querem estreitar o caminho. Jesus disse: estreito é o caminho, espinhoso, estreita é a porta, espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna. Então tem pastor que quer estreitar mais, para as mulheres, para os homens, mais do que ele é, mais do que o profeta fez, ensinou. São legalistas, são espancadores. Eles podem ter uma igreja santa, mas Paulo não pôde, o irmão Branham não pôde. Enquanto uns enlarguecem mais, larga a porta, espaçoso o caminho. Então já é largo, mas tem uns que vêm e enlarguecem mais ainda. Outros vêm e estreitam mais. Sempre nos extremos. Extremos, extremos. Esquerda, direita. Mas essa noiva caminha no centro. No centro, bem no meizinho. E para isso ela tem lhes dado esse dom. Esse ministério. Esse ministério é o mesmo do irmão Branham. É o mesmo. É a mesma corrente. Queiram aceitar ou não queiram. Bem-aventurado aquele que estiver ligado a esse ministério. Não por força de circunstâncias, não constrangidos, como quem está exercendo graça com alguém. Não. Mas por amor, como privilégio. Isso é grande verdade. Nós temos que saber dar valor nisso. Veja, nesta classe
estão também aqueles que não adoram a besta, nem foram envolvidos no sistema do anticristo, mas morreram pela sua fé, ainda que não estivessem na noiva, não tendo nascido de novo. Mas eles se levantarão na segunda ressurreição e entrarão na vida eterna. E em terceiro lugar, há os que estão na linha de fronteira, como os cristãos tais como vimos em Israel saindo do Egito. Esses têm os seus nomes no livro da vida e suas obras escritas nos livros da vida, nos livros. Esses, tendo falhado em obedecer a Deus e sendo vazios do Espírito, ainda que os sinais e as maravilhas estivessem entre eles, como lá no deserto, terão seus nomes removidos do livro da vida. Eles são incrédulos, murmuradores, só vivem queixando, não tem nada que agradecer, só lembrando das panelas de carne lá atrás. Eles terão seus nomes removidos do livro da vida. Entre os deste grupo estarão aqueles Judas, que embora totalmente vazios do Espírito, mas são religiosos, vejam, terão manifestações em suas vidas, e embora estando nos livros, não foram eleitos nele. Outros, tais como Balaão, que tinha falsa doutrina, estarão neste grupo. Em quarto e último lugar, estarão aqueles cujos nomes não foram nem jamais serão escritos nos livros, nunca estiveram lá. E às vezes, pessoa que morrendo por causa deles. Se a morte de Cristo não valeu nada por eles, nunca foram postos lá. Esses tais são encontrados em Apocalipse 13:8 e Apocalipse 17:8. Eles adoram-na, isto é, adoram a besta. Todos os que habitam sobre a terra, todos adoraram-na. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Jesus disse que um certo grupo aceitaria um que viesse em seu próprio nome. Este é um anticristo. E isto é exatamente o que está escrito deles em Apocalipse 13:8 e 17:8. Eu disse para aquele teólogo lá, católico, lá em Belém, se o senhor, como é que foi? Se o senhor concordasse com essa mensagem, como católico, ela seria falsa. Se o senhor, como católico, concordasse com essa mensagem, doutor, ela seria falsa. Como católico, bem entendido. Esses foram ordenados por Deus, mas não para eleição. E neste grupo se encontram aqueles tais como Faraó. Dele se diz: para isto mesmo te levei, vasos de ira, preparados para a perdição. Para isto mesmo te levantei. Romanos 9:17 e 22. Nenhum destes seriam colocados nos registros da vida. Eu não estou dizendo que não há registros deles, sem dúvida que há alguma espécie de registro deles, mas não nos registros da vida, registro de seus males, né? O propósito de sua existência é tratado de maneira superficial na última parte deste livro, mas podemos acrescentar mais duas escrituras. Provérbios 16:4. O Senhor fez o ímpio para o dia do mal. Jó 21:30. O mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor. Desde que esta porção da palavra é difícil para a mente humana aprender, ela deve ser aceita e crida pela fé. Você não entende, não aprende, não pode citá-la de cor, mas você pode crer.
Desde que essa porção da palavra é difícil para a mente humana apreender, ela deve ser aceita e crida pela fé. Alguns ficarão ofendidos pelo que tem anunciado, porque falham em compreender a soberania de Deus. Quando fala em soberania, tem gente que assusta. Eu quero dizer, é soberania, mas sem pecado, não é? Não se pode falar em soberania. É um medo da soberania que eu não entendo. Isso é para conservar a igreja santa, ou a santa igreja. Eles falham em compreender a soberania de Deus. O certo é esse. Quem estabelece que Deus é Deus, e porque Ele é Deus, uma pessoa não pode destruir seu conselho ou contrariar sua vontade e propósito, mas Ele, sendo onipotente, está dirigindo todos os negócios e fazendo o que quer, que Ele deseja com toda a sua criação, porque eles foram criados pelo seu beneplácito. Ele pode jogar Davi na condição que jogou. Ele pode jogar a igreja na condição que ele jogou. Por conseguinte, como disse Paulo, se Deus tomasse um pedaço de barro e fizesse deste mesmo pedaço de barro um vaso para a honra e outro para a desonra, quem poderia ficar ofendido e clamar contra ele? Que ele tem o direito de fazer isto no terreno da criação somente? Não podemos negar isto. No entanto, ele vai mais além, porque segundo Romanos 14, versos 7 e 9, temos a aprovação irrefutável de que Jesus pagou o preço de compra do mundo todo, e por isso ele pode fazer como bem quer com o que é seu. Ele sim pode fazer o que bem quer com o que é seu. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Propriedade, não parentesco, propriedade. Isto é também estabelecido em São João 17:2. Ele diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. Agora, se imputamos onisciência a Deus, devemos também aceitar que Ele é perfeito em sabedoria e justiça. Este plano de eleição e reprovação é sabedoria de Deus, revelada em todas as eras, como diz Efésios 1, 3, 11. Como Paulo disse, fazendo menção, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu estou dando alguma coisa, um pouquinho mais da minha vida, para você. Para você. Preste atenção, portanto, dê valor a isto. Dê valor. Já o preço avaliaste? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos
o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Assim, se Deus tem designado deste modo que haja aqueles cujos nomes estejam colocados em uma seção do livro da vida do Cordeiro, e não podem ser apagados, porque eles são os nomes de sua noiva, então devemos aceitá-lo como é. Ele é soberano. Se declara também que há aqueles cujos nomes estão colocados no registro do livro da vida, mas no pré-conhecimento de Deus eles deviam cair e terem seus nomes removidos. Devemos aceitá-lo, simplesmente, não questionar, não cogitar, especular. E se há aqueles nomes cujos nomes nunca foram colocados em um registro da vida, o que devemos fazer? Aceitar isso também. E se há aqueles que entrarão na vida eterna depois do julgamento do trono branco, simplesmente por terem sido bons, cuidadosos e justos para com os eleitos de Deus, que são seus irmãos, então não podemos senão aceitá-lo. Porque quem conhece a mente do Senhor para que o instrua? Ó Senhor, o Senhor não pode pôr aquela peste ali no livro não, viu? Pelo contrário, sejamos sujeitos em fé a Ele, que é nosso Pai e nossa vida. Para entender este assunto ainda mais claramente, seria sábio agora aproximá-lo do ponto de vista da igreja através das eras. Até agora temos pensado em termos da remoção dos nomes de indivíduos. Agora queremos considerar não os indivíduos, mas os grupos representantes na igreja. Para fazê-lo, compararemos a igreja através das eras à planta do trigo. Um grão de trigo é plantado com a finalidade de um único grão se multiplicar por um certo processo e em certo período de tempo. Esta única semente morrerá, mas em morrendo, a vida que estava nela surgirá em uma planta que por sua vez será portadora desta vida, que é para voltar à forma original, de uma maneira multiplicada. Jesus, a grande semente real, morreu, foi plantado. Aquele sem nenhuma mancha, que é a vida da igreja, está no meio da igreja, durante todas as 7 eras da igreja, a portadora da semente, com a finalidade que sua própria vida seja reproduzida em corpos como o seu na ressurreição. É na ressurreição que a semente real verá muitas sementes reais como ele mesmo. Era isso que João Batista estava se referindo quando ele disse que Jesus ajuntaria o trigo no celeiro. Esta foi a ressurreição onde os redimidos que foram eleitos para a vida eterna estão. Pois bem, o registro desta planta de trigo, cujo fim é reproduzir a semente original em uma forma múltipla, está no livro da vida. Eu repito, a história ou registro deste trigo no livro da vida eterna, uma seção do livro da vida, isto é, convincentemente visto, examinado a planta do trigo. Uma semente simples é vista, mas esta não é ainda o trigo. Depois ela cresce em uma haste. Esta não é ainda o trigo. Depois, no final da haste, daquele talo, sai um pequeno cacho que produz uma borla. É somente a planta, pois não há trigo. Depois a planta é polinizada e vemos crescer a casca. Esta é igualzinha ao trigo, mas não é a semente ainda. Parece, mas não é. Então é que é formado a casca do trigo, agora que ela chegou a ser o que era originalmente,
Agora o trigo maduro é colhido e vai para o celeiro. Não é fácil ler. Vocês sabem disso. Mas eu tenho que ler mais. Na mensagem Respeitos, a partir do parágrafo 12, parece que vamos dar uma virada agora. Mas algum tempo atrás, foi dito, muitos anos atrás, quando eles tinham a escravidão, os escravos. E ali havia um velho homem de cor que costumava ter velhas canções de igreja, canções sertanejas, cantando esses hinos sertanejos. Eles se juntavam e eles ministravam no meio dos escravos e pregavam, vocês sabem. E eles tinham reuniões. E numa noite ali estava um velho cidadão ali que foi salvo. E quando ele foi salvo, soube que estava livre então. Ele soube que estava livre. E assim sendo, ele começou a dizer aos outros escravos na manhã seguinte, na plantação, ele disse, eu estou livre. Essa é a sensação de segurança que vem ao crente. Eu estou livre. É muito fácil explicar. Daqui uns dias explode o carnaval. Você foge daquilo de uma maneira natural, como a ovelha foge da lama. A natureza do porco é buscar aquilo, a lama. Você foge naturalmente, você é livre. Por quê? Porque você é livre. Quando o mundo pipoca em fogos, você sabe que foram os mercenários que marcaram um gol. Você está livre daquilo. Você se sente livre. Quando saem essas modas imorais e coisas assim, olha, aquilo não lhe tenta. Você se sente livre daquilo. É como você vê um fogo pegando ali em algum lugar, queimando tudo, mas você de longe. E parece que até tem um rio entre você e aquilo. É isso. Então o que aconteceu? Ele passou a dizer para os outros escravos, eu sou livre. Ele disse assim, como é que é? Então chegou seu chefe e puxou para dentro e disse, agora olha aqui, Sam, o que é isso que eu te ouvi dizendo entre os escravos, que você está livre? Ele disse, sim, chefe. Disse, é verdade, disse. Numa reunião na noite passada, eu fui colocado no livro da lei do pecado e da morte. É isso, chefe. Agora veja, a lei do pecado e da morte, eu fui libertado disto. Você uma vez esteve amarrado ali, veja você, porém agora você está livre daquilo. Vem, como eu disse esta manhã, a morte só reside no pecado. Pecado e morte são a mesma coisa, vem. Mas quando você está longe do pecado, você está longe da morte. Porém, desde que você esteja em pecado, você está na morte. Por esta razão, quando você está liberto da lei, do pecado e da morte, você é uma nova criatura em Jesus Cristo, e então você está livre. Agora sim, você sim que é jovem livre. E seu chefe lhe disse, Sam, você realmente quis dizer aquilo? Ele disse, sim, senhor. E disse,
O Senhor chamou-me a noite passada para falar ao meu povo e falar-lhes que eles podem ser libertos da lei do pecado. Apesar de sermos escravos, ainda podemos ser livres da lei do pecado e da morte. Ele disse: Sam, você realmente quis dizer isso, então que você está livre? O senhor dele, né? Inquirindo dele. Ele disse: chefe, eu não sei o que você vai fazer comigo depois que disser isso, porém eu estou dizendo, eu sou um homem livre. Ele disse: eu estou livre da lei do pecado e da morte, chefe. Aí o chefe disse: Sam, eu sou um cristão também, você sabe, e por isso é que Deus tem feito a você livre realmente da lei do pecado e da morte, e você é um cristão, Sam, e sente de falar a seus irmãos sobre isso, e vou descer esta manhã, e vou dar a sua liberdade também, colocar-lhe livre, assinarei a proclamação, você vai ser livre, e você pode ser um homem livre, não obrigado a ninguém mais, inconsciente. Disseram, por talvez ou diversas horas, ele ficou fora de si. E muitos de seus irmãos brancos vieram para visitá-lo. E aconteceu de estar um grande grupo deles no prédio quando ele acordou. Voltou a si. Ele olhou em volta e disse: vocês querem dizer que eu não que eu não estive ali ainda? E eles disseram: sim, você tem estado adormecido. Ele disse: não. Ele disse: eu não estava adormecido. Disse: eu estava além, do outro lado. Ele tinha dado um passeio lá. Eles disseram, o irmão ministro disse: Sam, diga-nos o que você viu do outro lado. Disse: bem, ele disse: eu andei para dentro de um grande portão branco com pérolas. E disse: quando eu andei ali para dentro, eu vi o trono e ouvi. Paulo disse: como ele é, o veremos, não os veremos, porque é uma pessoa só, né? Ouvi. E disse: de cima veio um anjo. Ele disse: você é Sam? Eu disse: eu sou. Disse: Sam, disse, aqui está um manto, uma coroa. Você ganhou isso, Sam, pelos grandes trabalhos que você tem feito na terra pelos seus irmãos. Mas o Sam disse, o que o Sam disse para o anjo? Eu achei interessante isso. O Sam disse: não fale comigo sobre manto e coroa como recompensa. O anjo disse: o que você apreciaria como um galardão? Disse: apenas me deixe olhar para ele por milhares de anos. Eu acho que todos nós sentimos desta forma. Vocês não acham? Às vezes eu me coloco a perguntar: será que eu amo alguém realmente? Será que eu amo a Jesus mesmo? Deixa você sentir a falta dele, e você vai saber se você o ama ou não. É porque ele está juntinho de você toda hora. Ele está falando com você constantemente. Ele está dormindo com você. Ele está viajando com você. Ele está trabalhando com você. Ele está em você. Eu não quero nenhum manto e coroas e lugares. Eu gostaria apenas de olhar nele. Eu gostaria de apenas olhar nele, apenas. Você sabe o quanto a gente gosta de olhar para uma pessoa que a gente ama. Eu às vezes acordava de madrugada, eu fingia que estava dormindo. Então, quando minha mãe estava me olhando com a lamparina,
E é quando ela me beijava, é quando eu estava dormindo, porque ela nunca me beijou acordado, não. Mas às vezes ela parava, ficava assim, acho que revivendo meu pai em mim, deve ser. Era gamada pelo rei, né? Deveria ser. Multiplica isso milhões de vezes. Às vezes a mãe pega um bebezinho tão bonitinho ali e tantas irmãs começam a perder até a mensagem. Às vezes atrapalha mais do que quando a criança chora, porque quando chora ela sai logo, vai para o berçário. E fica todo mundo caducando lá. E essa mãe fica bêbada, aí o pastor suando aqui, acabando com a garganta. E a mãe bêbada lá, caducando com o bebezinho, olhando para o seu narizinho, para a sua boquinha. Principalmente quando está nascendo 2 dentinhos. É bom olhar. Mas multiplica isso milhões de vezes. Vai ser um céu, poder olhar para Ele sem condenação. Eu gostaria de segurar suas mãos enquanto estou fazendo isso, irmão Nevo. Nós poderíamos fazer isso juntos, de mãos dadas. Pense nisto, irmão Nevo. Como nós permanecemos no tabernáculo, no ministério, aqui no calor, suando e frio e coisas. Mas olhem aqui para o que nós estamos olhando. O Filho do Deus vivo. Não seria maravilhoso apenas olhar e ver suas feições? 2 vezes em minha vida, 3 vezes, eu o tenho visto, diz o profeta. Ele aparece o mesmo cada vez. Não existe artista no mundo que possa alguma vez ter pintado sua figura. Eles podem pintar alguma coisa que pode parecer com ele, mas ele olhou assim para mim. Ele podia ser um homem, se ele falasse que o mundo estava acabando, e ainda assim era tão doce e amável, que simplesmente não há realmente muitas características ali que um artista jamais pode captar. E eu com certeza quero vê-lo algum dia em pessoa. Isto porque ele tem guardado meu nome lá. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me porque às vezes falta fé. Porém, Senhor, jamais desconfiei do teu grande poder. Se oro e não recebo, se não sou atendido, eu já sei o que é. Eu sei que tens poder, a falha está em mim, às vezes falta fé. Aumenta minha fé, Senhor, eu sei que estás aqui. Mesmo se faltar fé, tu és onipresente e podes me ouvir. Aumenta minha fé, Senhor, sou fraco e sem destreza, mas sei que tu és forte, eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes
sou tentado, às vezes falta fé, mas tenho esperança de ver meu Salvador, assim como Ele é. Por isso eu imploro poder para poder continuar cantando, e através do louvor ganhar mais e mais almas para o teu rebanho. Aumenta minha fé, Senhor, eu sei que estás aqui, mesmo se faltar fé, tu és onipresente e podes me ouvir. Aumenta minha fé, Senhor, sou fraco e sem destreza, mas sei que tu és forte, eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aumenta minha fé, Senhor, eu sei que estás aqui, mesmo se faltar fé, tu és onipresente e podes me ouvir. Aumenta minha fé, Senhor, sou fraco e sem destreza, mas sei que tu és forte, eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas sei que tu és forte, eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza.